Ao vivo já? Nem te avisei, né? Ensadinha. Boa noite, Silas, Juliana. Aí, ó, tudo bem? Amor, olha aqui, diga oi. Boa noite, boa noite. Ana Raquel queria o livro, viu? Ana Raquel, você ontem disse que queria o livro, né? Anota meu WhatsApp aí pra você me pedir aqui, que eu mando pra você na hora. Coloca aí pra nós. Deu? Uhum. Vamos lá então, gente? Vamos começar, né? Hoje é o 35º dia e o tema de hoje é o amor presta contas. Oi, Débora. Olá. Vamos começar então. O capítulo de hoje, quando a gente lê assim, nossa, o amor presta contas, quer dizer que eu vou ter que sentar agora aqui e prestar contas? Não é bem nesse sentido, né? O capítulo de hoje ele vai tratar sobre boas amizades, sobre bons conselhos, sobre influências positivas para dentro do nosso casamento. E um parágrafo que o autor coloca aqui, que eu achei interessante, eu quero ler para vocês, que diz o seguinte, que o casal que enfrenta os problemas sozinho está mais sujeito a se separar durante os tempos difíceis. Todavia, aqueles que interligam suas vidas em uma rede de outros casamentos fortes, né, aumentam radicalmente as chances de sobreviver. Tem uma criança fazendo barulho ali na minha cozinha. De sobreviver às tempestades que a gente enfrenta no casamento, né? Então, o que o autor quer dizer aqui com esse capítulo? Que quando nós vivemos sozinhos, eu e Humberto estamos aqui sozinhos e enfrentamos as nossas dificuldades sozinhos, passamos pelos nossos problemas sem buscar a ajuda de ninguém, a gente acaba ficando mais vulnerável e a chance de que a gente não consiga nos acertar é bem maior. Mas ao contrário, Humberto vai sair só um pouquinho para resolver um problema aqui. É gato de um lado, é a Ana Júlia querendo comer do outro. São cenas da vida real. Faz parte. Então, quando os casais eles têm amigos, que eles têm companheiros, pessoas com quem eles podem contar, que podem desabafar, que podem pedir um conselho, aí é diferente, as coisas começam a fluir de forma mais tranquila, porque nós podemos nos fortalecer com o próximo, contar dos nossos problemas, falar daquilo que está acontecendo e pedir conselhos. E isso é fundamental que o marido e que a esposa receba conselhos e tenha amizades saudáveis, conselhos de pessoas que são mais experientes, pessoas nem sempre mais velhas, mas que tenham mais experiência para poder nos ajudar também, né?
E todos nós precisamos de conselhos ao longo da nossa vida. É muito difícil a gente adquirir sucesso e conquistar as coisas na nossa vida, em qualquer área, que seja na profissional ou na espiritual, na nossa vida financeira, sem nós termos pessoas ao nosso lado que possam agregar com a nossa vida, que possam trazer para nós experiências positivas, né? E a Bíblia tem um provérbios muito interessante que diz assim: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve conselhos. E quantas vezes nós, ao longo do nosso casamento, a gente não quer ficar sozinho com os nossos problemas, né? A gente quer nos isolar com os nossos problemas e não queremos buscar ajuda. Não queremos buscar ajuda por quê? Por conta do orgulho, outras vezes por vergonha, outras vezes porque não queremos mesmo ajuda, a gente quer ficar do jeito que tá. Então, deixamos de adquirir bons conselhos. E esse provérbios fala que aquele que não busca conselho é um tolo. Já aquele que procura conselhos, que busca ajuda, são pessoas sábias. E, gente, adquirir conselho, o autor fala aqui que é como se nós pegássemos um mapa. Quando a gente está dirigindo sem um mapa, sem uma direção, sem um GPS, eu que o diga, né, amor, que eu não sei dirigir sem um GPS, geralmente eu fico perdida se eu não ligar o GPS para um lugar que eu não tenho ido pelo menos umas 10 vezes. Verdade. Mas aqui o autor fala o seguinte, que quando a gente pega conselhos, é como se a gente estivesse com um mapa aberto. Fica muito mais fácil para a gente acertar o caminho. Quando a gente pede conselhos, é como se nós tivéssemos um guia pessoal nessa estrada, né, do casamento, que não é fácil. Se tiver alguém aqui que acha que é fácil a vida de casado, por favor, vem aqui me conversar comigo, eu tô curiosa. Então, o que o autor vai nos trazer aqui nesse capítulo é nos mostrar o quanto é fundamental que nós possamos andar com pessoas sábias, adquirir bons conselhos, o quanto isso vai ser importante para o nosso casamento. Compartilhar de sabedorias, adquirir sabedorias do outro, isso vai fazer com que a gente possa aprender mais e nos livrar de ter experiências dolorosas, né? E ele fala aqui o seguinte: por que gastar anos da sua vida aprendendo lições dolorosas quando você pode descobrir essas mesmas verdades em poucas horas de aconselhamento? Por que não cruzar a ponte que outros já construíram? Isso aqui, gente, é tão verdade, sabe? Se todos os casais, quando estão novos ali, entrando na vida de casado, né, procurasse ajuda, procurasse conselhos de pessoas que já trilharam aquele caminho, com certeza, com toda certeza, iria se livrar de ter muitos problemas desnecessários, muitas contendas desnecessárias. E hoje nós temos tantas facilidades, né? Que na nossa época a gente não teve, né, amor? Hoje você tem internet ao seu dispor, você tem uma infinidade de livros. Se você não pode comprar um livro, você tem vários sites que disponibilizam e-books gratuitos, né? Geralmente sempre vai ter um amigo que vai ter um PDF. Então hoje a gente tem acesso à informação de forma muito fácil. Só que pode ser que pelo excesso de informação, algumas pessoas até se perdem no caminho e deixam de extrair aquilo que de fato é importante. E se perdem tempo na internet com coisas desnecessárias que não vão agregar em nada, que não vão te trazer nenhum conhecimento. E a gente poderia, nesse tempo hoje, aproveitar e extrair tantas coisas boas. Em vez de ficarmos perdendo tempo com coisas fúteis na internet ou na televisão, não que isso seja proibido, gente, mas assim, há momento para tudo, sabe? Mas se estiver sendo em excesso o entretenimento, a gente precisa rever essas questões. A gente pode entrar no YouTube e assistir vídeo aula, curso e tantas coisas. Hoje a gente não precisa mais ficar quebrando cabeça com tantos problemas, se a gente pode aprender com o erro dos outros.
Então, se você entra no YouTube, vai ter lá uma infinidade de cursos à sua disposição. Se você entra na internet, vai ter uma infinidade de livros à sua disposição. Nós estamos aqui fazendo lives, mas tem um monte de gente fazendo também, se dispondo a ajudar, se dispondo a aconselhar. Então, hoje tudo é muito mais fácil. Quando nós nos casamos, foi assim bem complexo, porque apesar de nós estarmos na igreja, a igreja não tinha aquela habilidade que hoje na maioria das igrejas tem, de estar trazendo esse respaldo, esse aconselhamento para casais e tudo. Então, eu e Humberto, nós tivemos um problema grave, porque nós casamos muito novo. E a gente não teve ninguém para segurar na nossa mão e nos ensinar, falar, olha, você não pode fazer isso, você precisa agir dessa forma. E a gente foi assim, batendo cabeça, até nós encontrarmos, né, o equilíbrio. E olha que demorou muito para encontrarmos esse equilíbrio. Mesmo assim, com todas essas dificuldades que foi da nossa época, no nosso início de casamento, eu nunca me calei, eu sempre busquei ajuda, eu sempre busquei conversar com alguém, sempre busquei conselhos de pessoas mais velhas, de tios, de primos que já eram casados. Bem no nosso começo, eu gostava muito de conversar com meu cunhado, com o William. Ele sabia das nossas brigas, porque ele era assim, o meu ponto de refúgio. Eu vou conversar com quem, né? Minha mãe, eu não quero levar problema para ela, nem para meu pai, né? Muito mesmo minha sogra, meu sogro. E a gente tinha uma amizade muito boa, então eu conversava muito com ele naquela época. Mas depois eu fui me abrindo com outras pessoas que puderam trazer para nós bons conselhos. E não somente de amigos, mas também busquei conselhos em psicólogos e terapeutas. E fiz muitos cursos para poder aprender a lidar com esta pessoa maravilhosa. E lidar comigo também, que não era nada fácil, eu tô brincando. Você quer falar agora ou posso continuar? Não, pode continuar. Então, o que o autor está nos ensinando aqui é que nós precisamos de pessoas experientes ao nosso lado, de amigos confiáveis que possam falar honestamente com a gente e nos pontuar. Muitas vezes esse amigo ou esse conselheiro não vai falar aquilo que você quer ouvir, porque geralmente a gente quer ouvir alguém passar a mão na nossa cabeça, mas você é tão maravilhoso, você nunca erra. Se foi o que você quis ouvir, né? O conselho não prestou. Não prestou. Geralmente o bom conselho ele vai doer, ele vai incomodar, ele vai mexer com aquilo que está errado dentro de você. Então, você precisa de encontrar alguém que possa ter coragem de te falar a verdade, de te falar aquilo que você realmente precisa ouvir, né? E ele fala aqui que é muito comum o casal se isolar e se esconder, né? Só que se nós não tomarmos cuidado e permanecermos essa atitude do isolamento, dessa fase de se esconder e não querer expor o problema, a gente vai acabar afastando ainda mais a possibilidade de fazer esse casamento fluir, esse casamento dar certo. Então, afastar, se isolar, se calar, se esconder dentro de uma conchinha, não vai trazer solução para o seu casamento. Você precisa se aproximar de alguém. Mas também, gente, precisamos ser cautelosos. Porque nós não podemos sair pedindo ajuda e pedindo conselho para qualquer pessoa. Porque pode ser que você tenha um grande amigo, que é um amigão mesmo, mas é aquele amigão do churrasco, do futebol, do banho de piscina. Ele não vai ser aquele amigo que vai te trazer uma verdade que você precisa ouvir. Então você precisa analisar isso. Não podemos sair compartilhando dos nossos problemas para qualquer pessoa, porque isso pode trazer mais problemas ainda. Um outro ponto também, muitas vezes isso acontece, é que às vezes o casal vai buscar refúgio nos pais. Não que seja errado buscar conselho nos pais, mas quando vocês estão com problemas graves dentro do casamento, não é o ideal que você leve esses problemas para os seus pais, porque eles vão ficar mais preocupados ainda, eles vão tomar partido e pode trazer uma indiferença, né, entre os seus pais e o seu cônjuge. Então precisa buscar de Deus esse discernimento e pedir para Deus te direcionar, quem poderá me ajudar, né?
e pedir a Deus para colocar pessoas certas na sua vida, amigos de verdade, amigos que possam falar com você a verdade. Então, busque um conselheiro que tenha princípios, que tenha bons valores. Pode ser um amigo, pode ser um líder espiritual, um pastor, um padre, pode ser alguém da sua família, mas busque alguém que possa te ajudar. Não fique sozinho com seus problemas. Não se feche dentro de uma bolha, porque muitas vezes aquilo que o outro vai nos falar pode abrir a nossa mente, pode trazer para nós uma luz que até então a gente não estava enxergando. Então, assim, por mais que pareça estranho você falar da sua vida para alguém que talvez você nem conhece tão bem assim, o seu casamento merece uma segunda chance. O seu casamento merece esse esforço. O seu casamento merece você se expor, você se sacrificar, né? E chegar em alguém da sua confiança e se abrir e pedir ajuda. Talvez você tenha tentado de tudo para restaurar seu casamento, menos buscar a ajuda de alguém. Então, talvez, quem sabe, hoje é o dia que você vai refletir, não, realmente eu já tentei de tudo, já mudei vários aspectos aqui na minha casa, mas eu nunca busquei a ajuda de ninguém. Geralmente a mulher tem mais facilidade para buscar ajuda, o homem é que tem um pouco mais de dificuldade e não se abre. Eu percebo pelos amigos do Humberto, às vezes eu percebo eles conversando, eles conversam muito sobre futebol, sobre carro, casa, compra e venda, mas quando se trata de problemas pessoais e relacionamento, todos se fecham, não é? Só quando tá no fim final. No fim final, e assim, fala pouquíssimas palavras, né? Poucas mesmo, 2 frases e meia. E isso é muito ruim. Por que o homem tem essa dificuldade, né, de buscar ajuda? Você pode explicar isso pra nós? É porque é grosso, né? Eu acho que o homem é grosso demais. Não, tô brincando. Quando a gente se casou, né? A Alcacinara falou aí só pra ratificar, assim, e respaldar mais. Realmente a gente não tinha nenhuma estrutura em que se apoiar, né? Por mais que a gente sempre teve uma crença e esteve envolvido de forma religiosa, muitas vezes em alguns eventos, a gente não tinha estrutura, a gente não tinha as ferramentas que se tem hoje, a gente não tinha possibilidades de acompanhamento, então a gente se virou como deu, e eu vejo que isso não foi bom para a gente, porque se a gente tivesse hoje uma estrutura, um suporte igual se tem, com certeza a gente teria sofrido menos, teria quebrado menos a cabeça, teria sido mais assertivos no nosso casamento, né? Hoje, naquele tempo, terapia era coisa de rico, então você fala assim, não, vou fazer terapia de casal, eu falei, tá, tudo bem, vou vender um rim meu e vamos fazer uma terapia, Seu né? Eu nem ia pegar muito, né? Cheio de pedra, mas assim, não era inviável e tudo. Hoje não, hoje eu tenho sobrinhas que fazem atendimento online, a maioria dos psicólogos hoje, terapeutas, fazem até atendimento online. Coach, naquela época, eu nem sabia o que era isso, só sabia que era coach quem sabia falar inglês, né? Técnico, mas coach igual tem hoje, que você pode, qualquer momento do dia, abrir aí o Instagram e tá rolando uma live bacana, que sempre vai falar coisas boas assim, vai te dar instruções, né? Claro que você tem que segui-las, e te dá um norte, né? Como tem hoje, não existia naquela época. Então hoje talvez muita gente fica só com a parte do que eu tinha muito na época também, né? Que é a autossabotagem. Por várias vezes eu deixei de correr atrás de alguém para me ajudar, ou alguém para me escutar, ou um livro que eu pudesse ler e alguma coisa assim, ou até nos pontos que eu já sabia, já tinha lido já, como uma ferramenta de autossabotagem, né? Eu olhava para a sinal e falava assim, não, realmente eu acho que esse casamento aqui, ela vai ficar melhor sem eu por perto. Falava Então, mesmo. por diversas vezes, além de eu pensar assim, eu falava para ela, né? Então, essa crise de desmerecimento, né? Essa crença de desmerecimento, ela pode estar permeando a sua cabeça hoje também. Às vezes por uma situação, por um erro,
por um hábito, eu não sei o porquê, mas às vezes você pode estar nessa situação e isso te impede de buscar ajuda, de buscar um aconselhamento, algo nesse sentido, né? Não pense dessa forma, né? Imagine que você tem o seu parceiro, você tem a sua família, você tem um monte de pessoas que te amam e que vão ficar felizes com o sucesso do seu relacionamento e se baseie nessas circunstâncias e principalmente no seu amor próprio para procurar aconselhamento, ajuda, escutar os seus amigos, aqueles que realmente podem falar na sua vida, né, que tenham experiência e de preferência experiências boas, sim, mas aqueles que passaram por situações ruins e conseguiram se sobressair, né? Tem uma pessoa da família da Sinara que sempre que eu converso com ele, eu vejo a frustração dele em não ter vencido no relacionamento, e só que eu vejo hoje o arrependimento que ele tem por ter vivido dessa forma, por ter se separado, enfim, não ter aproveitado a família, e na sua limitação, hoje ele consegue dar um conselho muito cru, assim, muito direto, incisivo, não faz isso não, porque o que eu fiz e não foi bom para mim. E se as pessoas que estão em volta dele escutassem esses conselhos, com certeza não sofreria como ele sofreu, ou como sofre ainda, né, em certas situações. Então isso é muito importante. E assim, para finalizar, eu quero comentar aqui com vocês o seguinte: é muito importante que vocês, como casais, tenham amigos casais, que você percebe que estão felizes, que estão dando certo, que são alegres, porque é muito bom estar perto de gente alegre. Assim, vai ter momentos que esses amigos, eles vão estar te trazendo palavras duras, que vão te fazer acordar, que vai te fazer chorar, né, muitas vezes. Mas vai ter momentos, e Deus vai trazendo discernimento para cada situação. Vai ter momentos dentro dessa amizade entre casais que vocês vão apenas se distrair, sorrir, brincar, sabe? Esquecer dos problemas, fazer um passeio bacana entre casais, uma viagem, coisas que vão fazer vocês esquecer muitas vezes dos problemas. Sabe, gente, eu tenho aprendido o seguinte, que não é todos os problemas que eu vou resolver com o Berto conversando, discutindo, sentando na mesa e colocando tudo ali para ser resolvido. Muitas vezes a gente já resolveu o problema assim, ó, vamos sair? Vamos chamar o fulano para almoçar aqui em casa? Vamos chamar não sei quem para a gente poder fazer um passeio fim de semana? E muitas vezes nós resolvemos problemas dessa forma, sem precisar sentar e discutir. E porque muitas vezes não precisa, sabe? Muitas vezes o que você precisa é apenas de um momento de distração, de relaxamento, de ver que existe um outro ambiente, sabe? Sair daquele ambiente de tumulto, de briga, de contenda e ir para um ambiente leve, gostoso, de alegria, de paz. Muitas vezes vai ser isso que você vai precisar. Então, eu acho que é esse o conselho principal desse capítulo hoje. Busque andar com pessoas que vão agregar com o seu casamento, que vão te trazer, vamos colocar aí, boas vibrações, alegria, né? Que vai te trazer paz, que vai te levar para um ambiente melhor. Procure amigos casados para andar com você, que também queiram viver melhor, que estejam buscando ser pessoas melhores, sabe? Tente sair um pouco daquela rodinha ali, que só fica falando mal de mulher, ou que só fica falando mal dos maridos, e andar com pessoas de bem com a vida também, porque isso vai agregar muito no casamento de vocês. E se você não tem ainda alguém que você possa confiar e abrir o seu coração, procure hoje. Procure urgente, alguém que você possa se abrir, que você possa conversar e expor o seu coração, né? Nesse ponto que você está falando, teve uma vez que eu escutei um comentário não, foi um conselho mesmo, né? Só que era acerca de finanças. Quando eu escutei isso, eu falei assim, poxa, mas será que tá certo? Depois eu fiquei meditando nisso aí, né? A pessoa virou para mim e falou assim, ó, você é a média das 5 pessoas que você convive. Isso falando para mim financeiramente. E de certa forma ele falou assim, se você anda com pessoas fracassadas financeiramente, você vai se tornar uma pessoa fracassada, porque você é a média dessas 5 pessoas.
Eu fiquei meio chocado com isso. Falei assim, então peraí, se eu quero ser próximo, então eu tenho que desfazer das amizades dos meus amigos que não têm dinheiro ainda e eu tenho que arrumar amizade de amigos que têm dinheiro. É isso que você está falando para mim? Então eu fiquei meio chocado com aquele comentário. Mas com o tempo, depois eu passei a observar que não é de todo certo esse conselho, mas ele não é de todo errado. Na verdade, ele é mais certo do que errado. Depende do ponto de vista que eu vou olhar. Não é que eu devo me desfazer dessas amizades que não são prósperas, mas eu tenho sempre que buscar amizades de pessoas prósperas para aprender com eles, o que eles fazem, como eles pensam, como eles trabalham, a forma como administram o dinheiro. E a partir desse momento eu estou aprendendo, eu estou evoluindo e puxando essa média para frente. Automaticamente eu consigo ensinar para os meus amigos que ainda não sabem, para que eles cheguem na minha média também. Então sempre eu procurei, quem convive comigo e vive assim muito tempo próximo de mim, sabe que sempre eu estou tentando puxar para mais perto de mim ou para o ponto onde eu estou em todas as áreas, em todos os sentidos. E isso é o que a Sinara quis dizer para vocês nessa noite, né? Que você possa se aliar ou se aproximar de pessoas que busquem o mesmo objetivo que o seu. Se você anda, você está se relacionando, você é casada e você busca andar com pessoas solteiras que têm um objetivo diferente dos objetivos de você que é casada, com certeza você vai se aproximar mais dela. Então, o seu objetivo de ter um casamento mais estabilizado, um casamento mais alegre, enfim, ele vai ficando de lado. A partir do momento que eu me alio ou me aproximo mais de pessoas que têm um relacionamento bacana, que trabalham os seus problemas, que conversam, que são resolvidas, eu me aproximo dessa média e eu consigo trabalhar melhor todas essas áreas também do meu relacionamento e posteriormente eu consigo ajudar outras pessoas também. Eu acho que o raciocínio é por aí, sabe? Pegando um gancho, amor, isso que você falou, eu tenho ouvido muito sobre um princípio que chama o princípio do transbordo. Eu acho que isso é algo que a gente pode levar para a nossa vida. Por que isso? Gente, eu vou pedir licença um pouquinho, eu vou ter que ir no Vai banheiro, lá, tá? A Sinara explica depois aí. Beijo, tchau. Ele fez um procedimento cirúrgico hoje, gente. Ele fez uma cirurgia, como chama, amor? Não sei falar essa palavra. Ele tava com mais de 10 pedras nos rins. Então, ele fez hoje pela manhã o procedimento e tá de repouso hoje e amanhã. E aí tá tomando muita medicação para poder essas pedrinhas saírem dele. Então tá explicado por que ele teve que sair antes. Mas só para finalizar aqui sobre essa questão do princípio do transbordo, é o seguinte, para eu poder doar para alguém aquilo que eu tenho, aliás, eu só consigo doar para alguém aquilo que eu tenho. Então, se o meu casamento está ruim, se eu estou mal, se a minha vida não está legal, eu preciso me aliar com pessoas que possam contribuir com o meu crescimento e trazer para mim sabedoria. Então, eu vou me enchendo de conhecimento, eu vou me tratando, eu vou me curando. E aí, depois que eu estou bem, eu não posso reter tudo aquilo que eu recebi de bom para a minha vida. Eu preciso transbordar na vida das outras pessoas. Então, acho que é mais ou menos esse o caminho que nós precisamos seguir. Se o seu casamento está com problema, se você não está bem emocionalmente, procure se curar, procure andar com pessoas que possam contribuir com o seu crescimento. E assim, você vai se enchendo de coisas boas, se enchendo de cura, de remédio que cura os outros. E aí, quando você estiver bem, você vai poder também contribuir com o seu amigo, com seus parentes, com as pessoas que estão próximas a você e trazer para essas pessoas também a cura, né? A libertação, o conhecimento, porque o conhecimento é que nos liberta, né? Então, esse é o princípio do transbordo. Eu espero muito que a gente aqui, com as nossas cabeçadas, né, o tanto que nós já penamos por aqui nesses 22 anos, a gente possa estar transbordando na vida de vocês e o nosso desejo é que vocês também possam transbordar na vida de outras pessoas, né? Então, é isso, gente. Quero deixar aqui com vocês meu beijo, um abraço, que vocês tenham uma boa noite e amanhã a gente volta aqui às 9 horas, já para os momentos finais, né, desse nosso desafio, tá bom? Então, que Deus abençoe. Desculpem aí a saída do Humberto antes da hora, mas é por um motivo médico.
E amanhã a gente tá aqui juntos, tá bom? Deus abençoe a todos.